Sabe, lá no livro antigo do profeta Isaías tem uma passagem que é, uau, fascinante. É como se fosse um aviso, sabe? Um alerta todo codificado numa história que mistura guerra, medo e o nome de uma criança. É uma mensagem cheia de simbolismo que, por incrível que pareça, ecoa até hoje. Vamos mergulhar nela e decifrar isso. E a questão central que vai nos guiar é bem curiosa. Como é que o nome de uma criança, de um recém-nascido, poderia carregar o poder de prever o destino de reinos inteiros? Esse é um mistério que revela o quão profundo é esse texto profético. Para a gente entender essa mensagem, vamos seguir o roteiro da própria profecia. A gente começa com esse nome estranho do menino, que funciona como um sinal. Depois, vamos ver a metáfora de uma inundação para falar de guerra. Isso vai nos levar a pensar sobre o que a gente deveria temer de verdade. E por fim, a gente vai ver como a mesma força divina pode ser tanto um refúgio quanto uma armadilha, deixando uma escolha final: seguir a lei ou caminhar na escuridão. Então a profecia já começa de um jeito bem dramático. Não são palavras sussurradas, não. É uma ordem divina e um nome pra lá de peculiar. O profeta Isaías é instruído a fazer da própria vida familiar um ato profético. E as instruções para Isaías são, nossa, de uma precisão impressionante. Primeiro, registrar a profecia publicamente num pergaminho enorme. Segundo, chamar testemunhas para validar o que estava acontecendo. Terceiro, e aqui a coisa fica bem pessoal, ele e a esposa, a profetisa, teriam um filho. E o passo final, que amarra tudo, dá para essa criança um nome que é a própria mensagem. E o nome, Maher Salal Haisbaz. É mais que um nome, é quase uma sentença. A tradução é algo como: apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Um anúncio bem direto e sombrio da conquista violenta que estava prestes a acontecer. A urgência dessa profecia é de cair o queixo. O texto dá um prazo chocante. Antes mesmo que o menino aprendesse a babuciar papai ou mamãe, a poderosa Síria ia saquear as nações vizinhas, Damasco e Samaria. O desenvolvimento de uma criança virou cronômetro para a queda de reinos. Impressionante, né? E essa invasão iminente é descrita com uma metáfora muito poderosa. O texto usa a imagem de duas fontes de água completamente diferentes, e cada uma delas representa um destino. E aqui a gente vê essa escolha e sua consequência de forma bem clara. O povo rejeitou as águas de Siloé, que eram tranquilas, suaves, representando a orientação divina. O resultado? Eles teriam que encarar as águas do rio, uma referência clara ao rio Eufrates, que simbolizavam o exército assírio, forte, violento, uma força da natureza que arrasta tudo. A dimensão desse desastre é descrita de um jeito que dá até arrepio. A passagem diz que o rei da Síria viria com toda a sua glória, como um rio em fúria que transborda, que inunda tudo pelo caminho. Não era uma pequena batalha, era uma aniquilação total. E o perigo não era só para os vizinhos, não. A profecia avisa que essa mesma inundação ia passar por Judá, o próprio reino de Isaías, e que a água subiria até o pescoço. É uma imagem terrível de uma nação quase sendo submersa, à beira do fim. E isso nos joga bem no coração da mensagem. No meio de toda essa crise geopolítica, a grande questão se torna o que, ou melhor, a quem se deve temer de verdade. Aqui a gente vê o conflito central. O povo estava apavorado com as alianças políticas, com as tramas, que eles chamavam de conjuração ou conspiração para se rebelar contra a Síria. Mas a ordem divina é para redirecionar esse medo. A ideia é: não temam os planos dos homens, mas sim a fonte de todo poder. Essa citação direta do texto é um comando poderoso, totalmente na contramão do pensamento geral. É um chamado para abandonar o pânico coletivo, a ansiedade política e adotar uma perspectiva completamente diferente sobre onde está o verdadeiro poder e o verdadeiro perigo. E essa escolha de onde focar o medo leva a dois resultados radicalmente diferentes. A mesma presença divina, dependendo de como as pessoas reagem, se torna ou um lugar seguro ou uma armadilha mortal. Para aqueles que escolhem confiar e temer a orientação divina, essa presença se torna um santuário, um lugar de refúgio, de proteção, de segurança, mesmo com o caos da inundação assíria acontecendo lá fora. Mas em contraste total para aqueles que rejeitam essa orientação, e o texto especifica as duas casas de Israel, essa mesma presença se transforma numa pedra de tropeço, numa rocha que faz cair, numa armadilha, num laço.
E as consequências desse tropeço são listadas de uma forma bem sombria e definitiva. Não é um errinho qualquer. O texto diz que muitos vão tropeçar, cair, se quebrar, ser apanhados e presos. É uma imagem de destruição completa para quem faz a escolha errada. A passagem, então, termina com um ultimato. No meio de toda essa angústia, de toda essa confusão, a pergunta final é: onde buscar a verdade? Onde encontrar uma direção? O texto faz um alerta bem claro contra as alternativas que eram populares na época. As pessoas ficavam tentadas a consultar médiuns, adivinhos e até mesmo os mortos para conseguir respostas. Fontes que, segundo a passagem, só sussurram e murmuram na escuridão. Em oposição a tudo isso, a profecia faz um chamado claro, que soa como um trovão, à lei e ao testemunho. Essa é apresentada como a única fonte de orientação verdadeira e confiável no texto. É a bússola no meio da tempestade. E o critério para saber o que é verdade é absoluto. Qualquer mensagem que não estiver alinhada com a lei e o testemunho é considerada vazia, sem luz, sem verdade. A consequência de seguir esses outros caminhos, a escuridão total. E este gráfico aqui resume perfeitamente o resultado final dessa escolha. Não é uma escuridão parada, estática. É um ciclo vicioso de desespero. Começa com angústia, vira escuridão, depois sombras de ansiedade e culmina em serem ativamente empurrados para as trevas. É uma espiral descendente que parece não ter fim. E assim, a mensagem de Isaías sobre conspirações, medo e verdade acaba atravessando os séculos e nos deixa com uma pergunta. Quando as inundações da incerteza chegam na nossa vida, para onde é que a gente se volta em busca de luz?